Olá pessoal, sou a Alessandra, né? Sou psicóloga e coach de relacionamentos. O vídeo de hoje eu vou falar sobre relacionamento aberto, vou falar o que é, vou explicar como que funciona, né? E por fim eu vou responder uma pergunta que foi deixada numa caixinha de pergunta algumas semanas atrás, que foi se nos relacionamentos abertos existe amor ou não. Então eu vou começar definindo o que é um relacionamento aberto, tá? Um relacionamento aberto é todo e qualquer relacionamento onde um casal, ambos os lados, aceita a inclusão de novos parceiros. Então, para a gente diferenciar isso de uma relação monogâmica, né, os casamentos comuns, na monogamia é o acordo entre os dois parceiros e não se aceita a inclusão de mais parceiros. Quando você inclui uma terceira pessoa, é considerado traição. No relacionamento aberto, quando é incluso uma terceira pessoa, todos os envolvidos estão cientes que vai ser incluído esse novo parceiro, tá? Então não existe a possibilidade de você colocar mais uma pessoa na relação e não comunicar o teu parceiro. Então o relacionamento aberto, ele vai pressupor um nível de verdade e de autenticidade muito grande e de abertura. Consegue ter esse tipo de relacionamento? Abrir o relacionamento? Não, gente, nem todo mundo consegue. Mas esse tipo de relação, ele está ficando cada vez mais comum, tá? Do que a gente imagina. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos foi aplicada uma pesquisa em 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, 13% pontuaram que já estiveram num relacionamento aberto. E 14% já pensou, tá, na possibilidade de propor isso ao parceiro atual. Relacionamentos assim funcionam? Sim, gente, funciona. Por quê? Porque nesse tipo de relação, a gente tem que pensar que os limites de fidelidade, eles são discutidos, então são acordados. O que é considerado fidelidade, o que vai ser considerado uma traição. E isso fica muito bem contratado e esclarecido a todos os participantes deste relacionamento aberto. Então não vai ter nada oculto. A partir do momento que ocultou algo que está acontecendo na relação, você está traindo. Os principais motivos que fazem as pessoas optarem por essa modalidade de relacionamento, certo? Acontece quando os parceiros, eles percebem que não conseguem suprir a necessidade ou afetiva ou sexual do outro parceiro. Então, necessidade de diversão, de variações sexuais, de companheirismo, de experiências mais variadas em termos de afetividade. Então, não ficar preso a um relacionamento monogâmico e abrir a relação pode ser muito prazeroso e pode ser positivo. Quem não consegue ter esse tipo de relação, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não consigo ter. Por quê? Eu sou possessiva, gente, não divido, né? É a principal coisa. Se tu não consegue dividir, você não consegue entrar, tá? Então, se você tem algum traço de possessividade, não vai dar certo. Um outro ponto bem importante é que se você não consegue tocar a sua vida sem estar vinculado ao que o parceiro está fazendo e isso começa a virar uma obsessão, você também não consegue lidar com isso, tá bom? Se você vê qualquer pessoa que se aproxima do seu parceiro como uma ameaça, também não vai conseguir ter esse tipo de relacionamento. Então, quando alguém te propor esse tipo de relacionamento, você tem que ver quais são as coisas, qual é o seu perfil, tá? Eu, por exemplo, eu tenho valores que para mim eu não abro mão num relacionamento, então estar num relacionamento aberto, para mim, é completamente descartado, tá? Eu vou considerar que talvez de alguma forma, alguma traição. Então, para mim, eu interpretar dessa forma, eu não entraria. Agora, respondendo ao questionamento que me foi deixado na caixinha, né? Se existe amor nesse tipo de relacionamento. Para responder isso, nós temos que ter bem claro 3 conceitos, que é sexualidade, tá? Amor e casamento, relacionamento sério, tá? Então, são conceitos completamente distintos. Quando nós falamos de sexualidade, a gente está falando de uma variável que é biológica, de uma satisfação de uma necessidade, de suprir uma necessidade
do corpo, né? Não necessariamente você precisa amar uma pessoa para fazer sexo, ok? Num segundo ponto, quando a gente fala de casamento, gente, o casamento, como uma estrutura monogâmica, ele foi criado para reter patrimônio e riquezas de famílias. Então, quando o casamento ele foi inventado lá na Idade Média, essa junção de famílias era somente para que o patrimônio se mantivesse dentro de um mesmo clã, de uma mesma família, de um mesmo feudo. Então não havia uma variável que nos dizia assim, tem que haver sentimento para que uma pessoa case. Não, tá? Tanto que a Idade Média é considerada uma das épocas que mais existiu promiscuidade, tá? E foi uma forma que a Igreja Católica utilizou para regular a sexualidade das pessoas, vincular o casamento a uma monogamia, e em contrapartida o amor, gente, só aparece muito depois, né? Que aí começou um movimento todo romântico de que nas relações necessitaria existir amor para que as pessoas transassem, para que as pessoas contraíssem, né? Tivessem um relacionamento sério. Então, historicamente, são conceitos bem distintos e que ocorreram em etapas históricas completamente diferentes. Então, se você me disser assim, Alessandra, mas existe amor? Não sei dizer. Pode haver? Pode, mas depende de cada participante. Existem pessoas que vão estar num relacionamento aberto somente pelo sexo, somente pelo companheirismo e que não necessariamente estarão amando as pessoas com as quais estão se relacionando. Da mesma forma como na monogamia, nós também não conseguimos aferir se num casamento há amor ou não. Externamente a gente vê algumas coisas, mas que podem ser sinais confusos. Então eu não arrisco dizer se existe ou não, tá? Mas vai da razão correta pela qual essas pessoas se relacionam. Se elas se relacionam por amor, ok, existe, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de compartilhar, manda para um amigo, para amiga, marca no arroba, né? Manda para aquele boy embuste que tá te propondo um relacionamento aberto, certo? Manda para aquela garota, cara, que também tá te propondo isso e que não sabe nem o que é um relacionamento aberto, tá bom? Se precisarem de alguma dúvida, podem chamar no direct. Boa semana!